Shalom! Estamos aqui mais uma vez, no nosso momento Pão do Céu, e neste momento nós vamos tratar de um assunto, de uma fala de Jesus, que está registrado em Mateus capítulo 5, verso 13. O texto lá diz: Vós sois o sal da terra, e se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Para que nós possamos entender por que Jesus disse estas palavras, que somos o sal da terra, nós precisamos entender o contexto em que ele disse isto. E ele disse isso logo após falar das bem-aventuranças lá no tão conhecido Sermão do Monte. Daí quando então Jesus está ali naquele local, Mateus narra no capítulo 5 que Jesus, vendo a multidão, ele sobe até o monte e ele, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos e ele então começou a ensinar. Daí o que Jesus estava ensinando? Jesus estava ensinando as chamadas bem-aventuranças. Ele qualifica de bem-aventurados os humildes de espírito, aqueles que choram, os mansos ou humildes, em outra tradução diz assim, aqueles que têm fome de justiça, os misericordiosos, os pacificadores, os limpos de coração, aqueles que sofrem perseguição por causa da justiça e aqueles que sofrem injúrias pelo nome de Jesus. Então foi nesse contexto que Jesus disse: Vós sois o sal da terra. Jesus, ele enumera algumas qualidades e também situações em que seus discípulos seriam submetidos. As qualidades, neste caso, as pessoas seriam humildes de espírito, aqueles que são mansos, aqueles que têm fome de justiça, os misericordiosos, os pacificadores, os limpos de coração. Mas ele fala também de pessoas que choram. Daí choram por conta do sofrimento, das afrontas, os desprezos, e tantas coisas que fazem as pessoas chorar. E ele fala, então, por último, sobre perseguição, em duas situações: perseguição pela pessoa lutar pela justiça, e uma outra situação de injúrias ou perseguições por a pessoa seguir a Jesus, ser discípulo de Jesus, e defender aquilo que Jesus pregou e ensinou. Então, compreendido o contexto em que Jesus falou aquela frase sobre o sal da terra, nós vamos agora analisar esta fala de Jesus. E a primeira coisa que quero que você preste atenção é que Jesus disse: Vós sois o sal da terra. Ele não diz que vocês seriam, que nós seríamos o sal da terra, mas ele usa já ali no presente, vós sois. Naquele momento, Jesus estava se dirigindo aos discípulos e ele estava dizendo: vós sois o sal da terra. Isso significa que quando eu me torno discípulo de Jesus, eu já sou o sal da terra naquele momento. Não é uma coisa que vai acontecer depois. Então, isso já acontece simultaneamente quando eu me torno discípulo de Jesus. Quando nós olhamos para a palavra grega que fala sobre o sal, que é a palavra halas, esta palavra ela tem o significado figurativo, como alguém prudente ou uma pessoa dotada de sabedoria. É algo que nós podemos contemplar, que Jesus disse que nós, sendo o sal da terra, então nós seríamos pessoas assim dotadas de um entendimento, de uma sabedoria que vem dele, e nós tendo então essa sabedoria, nós podemos passar aquilo que Jesus passou para nós, para as demais pessoas. Se nós olharmos no Velho Testamento ou no Antigo Testamento, o próprio Davi, ele fala no Salmo 119, verso 99, tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos são a minha meditação. Davi estava dizendo: olha, eu consigo ter mais entendimento, mais discernimento, mais sabedoria,
do que até mesmo aqueles que são os mestres neste mundo, porque eu medito nos teus testemunhos, nos teus preceitos, né, e eles me fazem sábios. Então Jesus, ele estava dizendo, olha, vocês são sal da terra, né, e naquele significado da palavra sal, né, vocês vão ser dotados de uma sabedoria que vem do céu, não é sabedoria humana, não é uma sabedoria acadêmica, mas é uma sabedoria que vem do céu, algo que é revelado a vocês através da minha palavra. Daí vocês, então, vão realçar, né, esse sabor para que o mundo possa entender aquilo que eu quero que eles sejam. Né? Vocês vão ser o exemplo, vão ser os pequenos cristos. Né? O cristão significa pequenos Cristo. Cristo é o modelo. E nós, então, precisamos caminhar, né, como Jesus caminhou neste mundo, amando o próximo como a nós mesmos, né, vivendo para servir e não para ser servido. Né? Então, essas características, elas levam o mundo a ver que nós temos, de fato, um sabor, algo diferente em nossas vidas, para que estas vidas, então, que não experimentaram ainda esta mudança, eles possam também querer esta mudança na vida deles, buscando esse Jesus, né, que nós temos buscado. Nós sabemos, né, que o sal, ele, além de realçar o sabor do alimento, ele serve também para conservar, né, e para preservar. Neste mundo, ele está na podridão, né, e os discípulos de Jesus têm que fazer a diferença, precisa conservar, né, aquilo que Deus estabeleceu na sua palavra, né, aquilo que é o padrão de Deus para a vida do ser humano neste mundo. Nós precisamos conservar. Se não tivermos, né, esses componentes que há no sal para salgar, então, segundo essas palavras de Jesus, nós não servimos para nada. E quem não serve para nada é uma pessoa tola. Pessoas tolas não pensam, elas não buscam mudança para melhora, não conseguem ajudar ninguém. E não sou eu que estou dizendo isso, é a própria palavra diz isso. Porque quando Jesus diz assim, se vocês tornarem, então, sem sabor, no grego é a palavra moraino, e esta palavra, numa forma figurativa, significa tornar-se tolo. Então, Jesus está dizendo, se vocês se tornarem sem sabor, né, vocês não vão ter aquela sabedoria, né, que é aquele sentido lá do sal que eu disse há poucos instantes atrás. Né, vocês vão se tornar umas pessoas tolas, né, e vocês não vão ter sabedoria, né, e vocês vão viver, então, uma vida que não vai atrair ninguém para ouvir aquilo que vocês querem transmitir a respeito do Evangelho Salvador, daquilo que eu vou deixar para vocês. Então, a palavra de Jesus, quando diz que se a pessoa tornar-se sem sabor, ele não vai servir para nada, é porque ele está dizendo que essa pessoa ela vai se tornar uma pessoa tola. Né? Um outro significado que tem deste verbo, né, o moraino, é uma pessoa monótona, ou seja, uma pessoa que vive a rotina, ela não muda, ela vive a mesmice de sempre, ela segue a multidão, ela não faz diferença no mundo. E é isto que Jesus estava dizendo, então, que aquele que perde o sabor, né, ele é como um sal sem sabor e ele não serve mais para nada a não ser jogado e pisado pelos homens. Segundo a palavra de Jesus, que nós vimos ali quando ele fala de ser pisado pelos homens, né, o significado da palavra, também eu estou usando aqui um pouco grego para que a gente possa compreender, né, e a palavra lá é katapatel, e isso daí significa pisotear, ou então rejeitar com desdém, com desprezo. Daí nós, então, vivemos em uma época que nós estamos vendo pessoas desprezarem os cristãos, né, zombarem dos cristãos, né, alguns até zombam das igrejas, né, alguns até estão tratando a igreja como se fosse uma empresa qualquer. Né, eu fiz até esses dias uma pregação, né, dizendo que os governos determinam para fechar as igrejas, para não fazer culto, né, e que vai na contramão daquilo que a palavra de Deus estabelece. Mas isso é porque talvez igrejas estão perdendo este sabor.
né? E as pessoas estão olhando os cristãos, né, com outros olhos, não como pessoas que vivem uma vida de santidade, né, uma pessoa que vive uma vida de solidariedade, de ajudar o próximo, mas há talvez contendas no meio dos cristãos, disputas, né, e pessoas querendo cada um fazer uma coisa por si próprio. Não há, né, aquela comunhão. Não estou generalizando, mas eu estou dizendo que há também muitas divisões no meio do povo de Deus. E Jesus, né, quando ele diz, olha, se vocês perderem, né, aquelas características que eu mencionei lá do Sermão do Monte, né, então vocês vão perder esse sabor, porque o entendimento que Jesus nos traz é que quando nós vamos a Ele, quando nós o recebemos como Senhor e Salvador da nossa vida, nós já passamos a ser este sal do mundo, né, porque isso vem para nós através do Espírito Santo de Deus, que acaba, então, tirando aquela velha natureza humana. E aí, então, entra em nós agora uma nova criatura, uma pessoa transformada por Jesus. E é só assim que nós podemos ser o sal da terra. O mundo, ele está transtornado, né? Ele está vivendo um caos. E este mundo precisa de bons exemplos que serão encontrados nos filhos de Deus, que são o sal da terra. Nós precisamos ser diferentes. Nós precisamos ser o sal da terra, precisamos ter o sabor. Eu me lembro eu vou terminar, né, contando esta história, uma história verídica. Eu estava no hospital um dia, minha filha ali estava internada por alguns dias, e todos vocês sabem que o alimento, as refeições nos hospitais, ela tem pouco sal, né? Não é uma refeição apetitosa, né? Não tem tanto sabor. E minha filha ficou ali vários dias, ela não estava querendo comer, estava ali até perdendo as forças, porque não conseguia comer aquela comida feita pelo hospital. Comia, mas muito pouco. E em um dos dias, né, nós estávamos lá conversando e nós lembramos, né, de uma canja de galinha que é feita aqui na cidade de Londrina, em um lugar aí, e que é tão boa, tão gostosa. E aí eu falei para minha filha, e será que se nós conversarmos, né, com um médico, com uma nutricionista, e eles permitirem, eu poderia buscar aquela canja de galinha, você come? E ela diz, eu acho que eu consigo comer sim. E aí então conversamos lá com o médico e também com a nutricionista, e eles autorizaram. Então eu fui lá naquele lugar onde vende a canja de galinha e trouxe uma marmita daquela bem grande. Daí levei lá, então quando a minha filha viu aquela comida cheirosa, daí que estava ali com um tempero bom, ela comeu, nós ficamos admirados de ver o tanto que ela comeu daquela canja de galinha. Por quê? Porque aquilo lá existia, né, o sabor. Então, as pessoas que andam no mundo e que não têm a sua vida transformada através do poder do Espírito Santo, elas são rejeitadas pelas pessoas, ainda que pregue o Evangelho, ainda que fale de Jesus, ainda que testemunhe de algo que Jesus fez na vida delas. Mas as pessoas não vê essa diferença, esse sabor, para que elas possam, então, receber no seu coração a palavra que é proferida por esses supostos discípulos de Jesus. Nós precisamos ser autênticos discípulos de Jesus. Nós somos o sal da terra. Quero orar para que Deus assim nos ajude a caminhar neste mundo como sal da terra. Eu te agradeço, meu Deus, por este momento tão precioso, que nós pudemos estar aqui na tua presença, levando a mensagem do Senhor às pessoas que nos ouvem. Este momento, ó Deus, que o Senhor colocou no meu coração para denominar como o momento pão do céu. E eu peço a Deus que o Senhor ajude a cada um que compreende a tua palavra a viver, a Deus, também a tua palavra. Porque de nada adiantaria nós compreendermos, mas continuar, ó Deus, vivendo a vida que nós queremos e não aquela que o Senhor quer. E pelo que nós vimos na palavra de hoje, o Senhor quer que nós sejamos o sal da terra. Que todos nós possamos, ó Deus, ter este sabor, que todos nós possamos conservar a palavra do Senhor pura e verdadeira e levar, ó Deus, uma palavra com alegria no coração, com responsabilidade,
e que as pessoas sejam atraídas pelo sabor que o Senhor coloca em nós, em nossos corações. Abençoe, Deus, o teu povo, proteja, livre de todos os males e que eles prosperem em tudo aquilo que fizerem com as bênçãos que vêm do Senhor. Esta é a minha oração, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus por este momento precioso que nós podemos estar aqui, e eu convido você para, em outras oportunidades, também estar com a gente ouvindo as próximas mensagens. Isto é, se Deus permitir que a gente esteja aqui para gravar novas mensagens. Ainda peço que você também compartilhe com seus amigos. E também, se você não foi inscrito ou não se inscreveu ainda no canal Palavras de Vida, se inscreva, porque assim você vai estar nos ajudando também para que este canal cresça e este evangelho possa ser disseminado por toda parte do mundo. Então, que Deus te abençoe, um grande abraço, fique com Deus.